Se Deus é tudo o que você precisa, por que que Ele continua colocando pessoas no seu caminho? Pensa nisso antes de responder rápido demais, tá? A gente não colocar religiosidade à frente disso. Porque a resposta automática já está na sua boca, eu tenho certeza disso. E eu sei que tá. Deus me basta. Deus é suficiente. Eu não preciso de mais ninguém. Se eu quiser, eu já vou direto a Ele. E eu não vou discutir com você, porque cada um tem sua liberdade. Deus é suficiente e pronto. Mas eu quero fazer uma pergunta. Uma segunda pergunta, e essa é a mais incômoda. Se Ele é suficiente, e Ele é, por que Ele não te deixou sozinho no jardim? Você conhece a história, certo? Deus criou o mundo, olha para todo mundo, diz que é bom. Bom, bom, bom. E aí, no meio de um mundo perfeito, Deus olha para um homem e diz uma coisa que não estava boa. Não é bom que o homem esteja só. Presta atenção no que isso significa. Adão tinha Deus, tinha comunhão com Deus, e ainda assim Deus disse que o homem não foi feito para viver sozinho. Não porque Deus fosse insuficiente, mas porque Deus, sendo suficiente, decidiu criar o homem para relacionamento. Então, quando você me diz, eu só preciso de Deus, eu não vou te dizer que você está errado sobre Deus, tá? Eu vou te perguntar se existe a possibilidade de você estar usando uma verdade sobre Deus para não olhar para uma ferida sobre homens. Para quem não me conhece, eu sou Elias Ramos, esse é o Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. Aqui a gente não fala sobre viver reagindo, a gente fala sobre governo, sobre o homem que decide, em vez de simplesmente reagir, sobre o que acontece quando um homem assume a responsabilidade pelos 3 territórios, que precisa aprender a governar o corpo, a alma e o espírito. E esse é o nosso episódio número 32, e ele nasceu de vocês. A ponte de onde veio esse episódio, vou explicar para vocês. No episódio 31, eu falei sobre uma coisa que quase ninguém fala em voz alta: o colapso silencioso da amizade masculina depois dos 40. Falei sobre como ninguém fica sozinho de uma vez. Falei de casamentos, filhos, trabalho, responsabilidade. De repente você olha ao redor e percebe que os seus estão te atrapalhando. Os comentários vieram, tá? Homens dizendo coisas como: eu não procuro homens, eu procuro Deus. Não confio em homem nenhum. Já confiei e aprendi que não vale a pena. Homem decepciona, Deus não. Esses são os comentários, né? Quando eu tenho um problema, eu converso somente com Deus. Eu não preciso de amigos. Deus é suficiente para mim. Eu li isso com respeito, tá? Eu respeito todos os comentários de vocês nos vídeos e eu respondo os outros com o máximo de respeito também, porque eu não sei o que cada homem que escreveu isso atravessou. Talvez tenha sido exposto, abandonado, humilhado, talvez tenha encontrado em Deus um refúgio real, quando ninguém mais estava ali com ele. Eu não vou diminuir isso, tá? Mas uma pergunta ficou comigo. Por que essa resposta apareceu tanto no episódio sobre amizade masculina? Talvez alguns estivessem simplesmente dizendo: Elias, a base é Deus, e isso foi... E se foi isso, ok, correto. Mas existe outra possibilidade que merece uma autoobservação. Talvez a frase também possa funcionar como uma maneira de encerrar a conversa antes que alguém chegue perto demais. Porque se você me diz, eu não confio em ninguém, porque já me machuquei, existe uma conversa. Mas se você diz, eu não preciso de homens porque tenho Deus, quem vai discutir com isso? Então é isso que eu quero investigar com vocês hoje. Não para provar que você esteja errado, tá? Mas para colocar uma pergunta na mesa. A sua confiança em Deus está te aproximando das pessoas que Deus colocou na sua vida? Ou existe alguma ferida fazendo você usar uma verdade espiritual como proteção?
Eu não vou responder por você, tá? Isso aí é uma pergunta para você responder para você mesmo. Eu só preciso de Deus. Vamos começar concordando, tá? Deus é suficiente. Não é figura de linguagem, não é frase de igreja, tá? Agora eu quero fazer uma distinção aqui com você. Existe uma diferença entre dizer Deus é suficiente e concluir, portanto, que eu fui criado para viver sozinho. Essas duas frases não são iguais. Parecem, mas não são iguais. Se suficiência de Deus significasse que relacionamento humano é desnecessário, meu amigo, o padrão bíblico seria de homens de Deus caminhando sozinho. Mas não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Eu falei na outra vez, Moisés teve Arão e Ur, teve Jetro aconselhando, depois repartiu responsabilidade com os outros homens. Davi teve Jonatas, Elias recebeu Eliseu, Paulo caminhou com Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas e tantos outros, né? Jesus escolheu 12 para estar com ele. Pensa nisso. Como que a pessoa vai me dizer que Deus é suficiente para qualquer coisa, entende? Ou para tudo. Jesus não precisava de nenhum deles para ser quem ele era. Mesmo assim, ele escolheu caminhar com homens. Homens que erram, homens que discutiram, homens que traíram, homens que dormiram quando ele pediu que vigiasse. Pedro negou ele 3 vezes numa noite só. E quase todos fugiram quando a coisa apertou, meu amigo. Quando apertou ali, todos eles queriam fugir. E ainda assim ele caminhou com eles, mesmo sabendo que eles iriam fugir, tá? Então a pergunta não é se Deus é suficiente. A pergunta é se Jesus não transformou a suficiência divina em argumento para isolamento, por que nós faremos isso? E não é acusação, tá? Não tem nada, eu não estou acusando ninguém, que isso é só uma pergunta. Homem falha, Deus não. Isso foi um dos comentários também que tinha, né? Essa frase está correta, 100%. O homem falha, Deus não. Okay? Eu não vou discutir essa premissa com ninguém, com quem quer que seja. Eu falho, você falha, homens que amam falham. Os homens que nós amamos também falham. A questão, meu amigo, está na conclusão que tiramos depois disso. Homem falha. Ok, então eu elimino os homens da minha vida. Isso parece proteção, não parece? Mas será que é sempre discernimento isso? Ou às vezes é amputação? A possibilidade de alguém falhar não significa que toda relação precisa ser eliminada. Significa que nós precisamos aprender prudência, limite, discernimento e níveis de acesso. A questão, meu amigo, nunca foi substituir Deus por homens. Nunca. Amigo não é Deus, pastor não é Deus, padre não é Deus, terapeuta não é Deus, esposa não é Deus, filhos não são Deus. Nenhum homem pode ocupar o lugar de Deus, nenhum. Mas isso não significa que Deus não use homens no nosso caminho. Certo? Deus pode usar pessoas para responder oração. Pode ou não pode? Você pede direção a alguém, oferece um conselho que muda o seu caminho. Certo? Você pede provisão e alguém abre uma porta de trabalho. Você pede consolo e alguém aparece. Paulo escreve que Deus que consola os abatidos o consolou com a chegada de Tito. Olha a construção. Deus consolou Paulo, certo? E Tito chegou logo depois. Uma coisa não anula a outra, de maneira alguma. Existe uma pergunta legítima aqui, nesse episódio de hoje. Se eu peço ajuda a Deus, mas rejeito sistematicamente toda ajuda que venha por meio de pessoas, porque só confio em Deus, será que existe alguma contradição que merece ser examinada aí? E o dia que você decidiu não confiar mais? Agora eu quero te fazer uma pergunta.
Quando que foi isso, quando você decidiu não confiar mais? O que aconteceu antes disso para você tomar essa decisão? Quando foi que você decidiu que nunca mais daria a outro homem acesso suficiente, meu amigo, para machucar você? Talvez não tenha sido uma decisão consciente. Talvez tenha sido um processo. Talvez tenha sido um sócio. Você abriu os números, mostrou que estava vulnerável e depois aquilo foi usado contra você. Entende? Talvez tenha sido um amigo seu. Você contou algo sobre o seu casamento, sua família, um medo seu, um fracasso, um tropeço, e aquilo que deveria ter sido guardado virou munição. Talvez tenha sido na igreja, você pediu oração e descobriu que o seu pedido virou assunto no meio das pessoas. Talvez tenha sido seu pai também. Talvez você tenha aprendido cedo que um homem que você ama pode ir embora, decepcionar ou estar fisicamente presente e emocionalmente ausente. Ou talvez tenha sido pequenas experiências acumuladas durante a vida, até chegar o dia em que você fez uma conta silenciosa. Não compensa. E talvez, meu amigo, essa estratégia tenha feito sentido naquele momento. Quando alguém se machuca, protege a área machucada. Sempre, quando a gente vai ao médico e a gente está machucado, ali faz um curativo, né? O problema é que quando a proteção temporária vira arquitetura permanente, a muralha funcionou, ninguém mais entrou, só que ninguém mais entra também. E aí, um homem olha ao redor dos anos. Depois, a muralha está perfeita ainda. Ele está sozinho lá dentro, chamando isso de paz. Guarda essa palavra. Um homem permanentemente em defesa. O que acontece com um homem que vive em estado de permanente defesa? Na psicologia clínica existe um conceito de hipervigilância. Eu imagino que você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? Um estado de alerta aumentado, frequentemente observado depois de experiências percebidas como ameaçadoras e traumáticas. E isso não significa que todo homem desconfiado esteja traumatizado, tá? E não significa que toda tensão, insônia, estresse tenha sido uma única coisa. Mas existe algo que vale observar. Viver permanentemente esperando o próximo golpe cobra energia, e energia cara. Existe também uma associação consistente em pesquisas populacionais entre isolamento social, solidão, determinada que toda doença em uma pessoa específica, associação não é causa automática. O ponto aqui é mais simples. Relacionamento humano não é apenas uma questão sentimental. Nosso corpo precisa, ele participa de maneira como nos relacionamos com o mundo. Agora sai da pesquisa e vem comigo para a vida real, que aqui a gente vive realmente, né? Tem homem que treina sozinho, tem homem que trabalha sozinho, tem homem que dirige sozinho, que resolve sozinho, que come sozinho, que sofre sozinho. E se alguém pergunta, ele responde: não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não se preocupe, tá tudo ok. O trabalho pode virar esconderijo nesse caso. Porque é possível passar 12 horas cercado de gente sem permitir que ninguém realmente encontre você. Ninguém tem acesso a você. Você conversa com 20 pessoas e não diz uma frase verdadeira sobre como você está, meu amigo. Tem homem que percebe que não relaxa pelos perto dos outros de maneira alguma. Vai a uma reunião, vai a um churrasco, vai à igreja, vai a um evento e fica alerta o tempo inteiro. Controla o que fala e controla como aparece também para as pessoas. Quando entra no carro sozinho, os ombros descem automaticamente. O corpo relaxa. Isso é informação, tá? Não é diagnóstico. É informação.
Aqui eu não estou fazendo diagnóstico de ninguém, tá? E nem tem capacidade para isso. São informações. Tem homem que deita exausto todos os dias, mas não consegue desligar em nenhum momento. Então entra a tela. Vídeo, notícia, trabalho, comida, álcool para alguns, certo? Pornografia para outros. Qualquer coisa que evite o encontro com aquilo que aparece quando tudo fica silencioso. E aí é onde o homem sente mais a dor e ele não é capaz de compartilhar isso com ninguém. De novo, não estou dizendo que todo comportamento desses vem de solidão ou desconfiança, tá? Eu estou dizendo para você observar o padrão na sua própria vida antes de você tirar qualquer conclusão. Talvez o seu corpo esteja dando um relatório que a sua boca não tem coragem de dar. A boca diz, eu estou bem. E o corpo talvez diga, eu não relaxo, eu não desligo, eu estou cansado. Mas eu não dou o braço a torcer também. Qual dos dois merece ser ouvido? E existe outra coisa também. Um homem isolado, meu amigo, muitas vezes perde testemunhas da própria vida. Ninguém percebe que ele mudou. Ninguém pergunta por que parou de treinar. Por que ele parou de ir nas festas, nos eventos. Ninguém percebe que está bebendo mais. Ninguém percebe que ele está diferente, que ele emagreceu, que ele está mais jovem, que o corte de cabelo mudou. Nada disso. Você tem alguém que olha para você o suficiente para notar essas coisas? Não preciso ou não quero precisar. Agora o segundo território, meu amigo, nós vamos falar sobre a alma. Eu vou colocar duas frases lado a lado para você perceber, para você entender isso. Eu não preciso de ninguém. Eu não quero precisar de ninguém. Entende a diferença? Elas parecem iguais, mas não são. A primeira fala de capacidade e a segunda fala de proteção. E talvez o problema não seja precisar. Talvez seja o preço que você aprendeu a associar ao ato de precisar. Porque precisar de alguém significa admitir que existe alguma coisa que você não controla. Você já pensou nisso ou não? E para um homem que já foi decepcionado, meu amigo, controle parece segurança, mas não é. Vergonha, humilhação, traição, abandono. Todas essas experiências podem ensinar uma regra silenciosa. Nunca mais deixe alguém ver você assim. E o que acontece? Um homem não perde necessariamente a capacidade de conviver. Ele aprende a estar presente sem ser conhecido. Esse é o problema maior. Vai à igreja, cumprimenta todo mundo, trabalha com muita gente, tem contatos, milhares de contatos, tem conhecidos, tem família, mas ninguém sabe, quase ninguém sabe o que está acontecendo com ele por dentro. Ninguém sabe, porque não é capaz de partilhar as suas dores, os seus medos, os seus desafios. Na psicologia existe um conceito de evitação experiencial, tentativas de evitar ou controlar experiências internas desconfortáveis. Em algumas situações, isso alivia no curto prazo, tá? Mas pode cobrar um preço quase que passa de qualquer limite nosso. Você evita uma conversa difícil e sente alívio, verdade? Evita confiar e reduz a possibilidade de ser traído. Evita se aproximar das pessoas e reduz a possibilidade de ser abandonado. Só que também reduz a possibilidade de intimidade. Agora eu quero te fazer uma das perguntas mais importantes desse episódio. Quanto da sua paz é paz?
E quanto é simplesmente a ausência de pessoas suficientemente próximas para te decepcionar? Existe uma paz que vem de estar em ordem com Deus, com a consciência, com os valores, com a própria vida. E existe um silêncio que vem de não ter ninguém perto o suficiente para criar atrito. As duas coisas podem até parecer iguais de longe, mas não são. Pensa numa notícia boa. Quem que você ligaria? Agora pense numa notícia ruim. Quem que você ligaria? Se a segunda pergunta foi muito mais difícil, presta atenção nisso. Talvez você tenha pessoas para celebrar, mas não tenha pessoas para segurar peso com você. Pessoas para atravessar o deserto com você. Pessoas para atravessar o mar com você. E agora uma pergunta delicadíssima. Talvez você não tenha parado de confiar nos homens porque encontrou Deus. Talvez em algum momento da sua história você tenha se aproximado ainda mais de Deus depois de decidir que nunca mais daria a outro homem a oportunidade de te ferir novamente. E eu não estou dizendo que essa é a sua história, tá? Eu estou perguntando se pode ser. Sua fé pode ser absolutamente real. Sua experiência com Deus pode ser absolutamente real. A pergunta é se uma prática espiritual verdadeira pode estar coexistindo com uma evitação relacional também verdadeira. Você realmente não precisa de ninguém? Ou decidiu que precisar de alguém custa caro demais? Deus nunca nos ensinou autossuficiência, nunca. E aqui a gente vai olhar para o padrão bíblico. Exemplos que viveram, que passaram e viveram experiências ali pessoais com Deus. Não é bom, em Gênesis 2,18 está dizendo assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Quem faz essa avaliação é Deus, não sou eu, não é o Elias. A comunhão com Deus, meu amigo, não eliminou a dimensão relacional da criação humana. Em Êxodo, Israel está em guerra com Amaleque, né? Enquanto Moisés mantém as mãos erguidas, Israel prevalece. Quando as mãos dele abaixam, Amaleque prevalece. Arão e Ur, quem lembra do episódio passado vai saber do que eu estou falando. Colocaram uma pedra para ele se sentar e sustentar seus braços, um de cada lado até o pôr do sol. Deus poderia ter sustentado sobrenaturalmente os braços de Moisés? Poderia ou não poderia? Mas o relato mostra dois homens sustentando o homem de Deus. Tem homem ouvindo isso agora e que se sente como Moisés. A casa dele depende dele, o trabalho depende dele, os filhos procuram ele, a família procura ele, e o braço está pesado. Você pede para Deus sustentar, não pede? Talvez a parte da resposta de Deus possa chegar através de um Arão ou de um Ur na sua vida também. Mas para isso alguém precisa chegar perto do seu braço. Em 1 Samuel 18, fala sobre Davi e Jonatas. Né? Jonas era filho de Saul, Davi seria o futuro rei. A lógica do poder poderia transformar os dois em inimigos, certo? Mas o texto descreve uma ligação profunda entre os dois. Jonatas protege Davi, alerta sobre o perigo que, vindo de Saul, seu pai, arriscava a própria posição e enfrenta o pai. Davi era profundamente ligado a Deus e teve Jonatas. Uma coisa não anula o outro. Não anula. Vamos falar de Elias, né, meu xará. Eu fui nomeado através dele, né, depois dele aí. Elias acaba de atravessar o Carmelo. Depois da ameaça de Jezabel, ele fugiu, ele entrou no deserto, senta debaixo de uma árvore e chega ao seu limite. E olha como Deus trata esse homem. Primeiro, ele descanso e alimento. E o anjo o toca e manda levantar e comer. Ele
come e volta a dormir. O anjo volta. Estamos falando do corpo, certo? Antes de grandes explicações espirituais como essa, existe cuidado básico. Depois Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias apresenta sua percepção. Só eu fiquei, Senhor. Quantos homens que vivem assim? Só eu que resolvo, só eu que compro, só eu que pago, só eu que carrego, sou eu que construo, sou eu que seguro, é só eu que quebro, é só eu que continuo. Isso vai causando um peso, essa carga vai só acumulando nas costas do homem. Mas Deus corrige a percepção de Elias e fala sobre 7.000 homens em Israel que não havia dobrado os joelhos a Baal em momento algum. Elias, ele se sentia sozinho, mas não era o único. E isso é uma pergunta enorme nesse episódio de hoje. Você realmente não tem ninguém? Ou talvez existam pessoas que nunca chegaram perto o suficiente para você descobrir quem são? Depois disso vem Eliseu. Elias, né, não termina a jornada sem relação humana. Não terminou. O homem que disse, só eu fiquei, passa a caminhar com outro homem depois. Em Eclesiastes, né, 4, de 9 a 12, o texto diz que dois são melhores do que um, porque tem melhor recompensa pelo trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. E fala da corda, do cordão dobrado, né? É muito mais forte do que qualquer outro cordão, de uma dobra só. Podemos falar de Jesus também aqui. Jesus sabe o que está vindo. Sabia ou não sabia? Ele leva Pedro, Tiago e João para perto dele, né? Naquela noite, a noite anterior. E diz que sua alma está profundamente triste e pede que permaneçam ali e vigiem. Imagine o Filho de Deus, o Deus encarnado com comunhão perfeita com o Pai, pediu presença humana. E você acha que só Deus é suficiente. Mas ele pediu eles que ficassem. Isso mostra que pedir presença humana não é automaticamente sinal de pouca fé. E eles falham, eles dormem mais de uma vez, não foi só uma vez, tá? Jesus foi, voltou, eles estavam dormindo. Jesus foi, voltou de novo, eles continuavam dormindo. Jesus, ele experimentou a decepção dos homens que escolheu para estar perto dele. Imagine Jesus conhecendo o coração deles, né? E assim a história não termina com Jesus eliminando todos eles da vida. Pedro negou e é restaurado. Tomé, que duvidou, continua entre eles. Homens falhos continuam fazendo parte da missão, assim como eu e assim como você também. Em Lucas 10, Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Por que será? O número total varia entre tradições manuscritas, mas o ponto aqui permanece. O envio acontece em pares. Eles não são enviados como ilhas, onde as cartas de Atos e as cartas de Paulo falam assim. E Paulo não constrói sozinho, tá? O que ele precisa? Ele precisou de Barnabé, ele precisou de Silas, ele precisou de Timóteo, precisou de Lucas, Tito, precisou de Priscila e Áquila, Epafrodito, Tíquico e tantos outros, que aqui se eu for falar que nós vamos estender isso aqui por horas e horas. Abra os finais das cartas de Paulo e você encontra nomes, encontra pessoas, encontra companheiros, colaboradores que caminharam com Paulo, que ajudaram, que sustentaram, que apoiaram. Em 2 Timóteo 4, no fim da vida, preso ainda, Paulo escreve assim, ó, só Lucas está comigo. E pede que Timóteo vá até ele também.
Pede também que leve Marcos, dizendo que ele é útil para o ministério. Esse detalhe é importante, sabe por quê? Porque Marcos já havia sido motivo de um conflito entre Paulo e Barnabé anos antes. A relação não ficou congelada lá atrás, para sempre naquele fracasso entre os dois. Paulo também pede a capa dele e os livros dele. Existe algo profundamente humano nessas cenas. Acompanha comigo, tá? Um homem de fé, perto do fim, ainda precisa ter de cuidado com o corpo, alimento para a mente, trabalho espiritual e presença humana. Corpo, alma, espírito. Não aparecem como gavetas separadas. Homens que não construíram sozinho. Nós vamos sair um pouco da escritura aqui, meu amigo, e vamos para filosofia. Aristóteles, na Ética Nicomânica, Nicoma, amizade de virtude para ele é rara e exige tempo, convivência e conhecimento mútuo. Isso nos dá uma chave importantíssima. Talvez algumas exceções não provem que toda amizade é falsa. Talvez revele que demos nível de acesso profundo para certas relações que não tinha história suficiente para sustentá-las. Contou a vida para um conhecido e descobriu que ele era só conhecido. Talvez o erro não tenha sido confiar em seres humanos. Talvez tenha sido confundir categoria de relacionamento. Sêneca, nas cartas a Lucílio, ele diz assim, ele aconselha a examinar uma pessoa antes de admiti-la como amiga e depois de fazê-lo confiar nela de verdade. A ideia é poderosa porque evita os dois extremos. Contar tudo para qualquer pessoa é imprudência. Não contar nada para ninguém também não é necessariamente sabedoria. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, descreve a amizade como homens lado a lado, voltados para algo em comum. Isso ajuda a entender a amizade masculina. Muitas amizades entre homens não começam com uma conversa emocional profunda. Começa fazendo alguma coisa junto, um treinamento, trabalhando junto, construindo, dirigindo, caminhando, servindo a comunidade. E com o tempo, meu amigo, alguma verdade aparece. Lewis também desenvolve uma ideia dura. Amar envolve vulnerabilidade. Tentar garantir que o coração nunca seja ferido exige fechar o coração ao vínculo. Essa que é a tensão. Você pode reduzir o risco de dor, reduzindo o acesso, mas também reduz a possibilidade de vínculo. Marco Aurélio, no primeiro livro das Meditações, é praticamente uma lista de pessoas e do que Marco Aurélio recebeu delas. Avô, mãe, professores, mentores e outros homens que o formaram também, né? O imperador começa reconhecendo influência. O homem mais poderoso do mundo romano não escreve como se tivesse sido construído sozinho. Ernest Shackleton, na expedição Endurance, virou símbolo de liderança porque a tripulação sobreviveu a condições extremas depois que o navio ficou preso e foi destruído pelo gelo. Frank Wilde liberou os homens que ficaram na Ilha Elefante. Worsley foi essencial na navegação de travessia até a Geórgia do Sul. O nome principal não conta a história inteira, é isso que você precisa entender. William Wilberforce ficou conhecido pela longa luta política contra o tráfico britânico de escravos, mas não atuou sozinho.
Thomas Clarkson reuniu evidências e mobilizou apoio. Sharp trabalhou com a causa jurídica. Outros integrantes do grupo, que foram chamados Clapham, confiaram à organização dinheiro, escrita, fluência e financeira também. A mudança foi construída numa rede. Lewis foi um leitor e incentivador importante de Tolkien. De novo, até obras que parecem ter saído da cabeça de um único homem cresceram em ambiente de amizade, crítica, conversa e encorajamento. Você vê o padrão que eu estou querendo explicar aqui para vocês? A história costuma colocar um nome na capa, mas quase sempre existem outros nomes fora da capa. Eu vou falar para você como confiar sem ser ingênuo. Agora nós chegamos numa parte fundamental desse episódio. Eu não vou terminar esse episódio dizendo simplesmente volte a confiar nas pessoas, volte a confiar nos homens. Isso seria superficial demais. A pergunta é, como confiar sem abandonar prudência? Essa que é a pergunta. Confiança não é ingenuidade. Ingenuidade é dar confiança sem evidência suficiente. Confiança saudável, meu amigo, cresce com observação, consistência e tempo. Você observa se a palavra corresponde ao comportamento da pessoa. Observa como aquele homem trata as outras pessoas. Observa se guarda o que recebe. Como que ele reage quando vocês discordam de alguma coisa. Confiança não precisa ser ponto de partida. Precisa ser conclusão construída. Perdão também não é acesso. Você pode perdoar alguém e ainda reconhecer que aquela pessoa não deve ocupar o mesmo lugar que ocupava antes na sua vida. Perdão trata dívida. Acesso trata proximidade. Não são a mesma coisa. Confiança quebrada pode exigir tempo, meu amigo. Reparação e evidência para ser reconstruída. Amor não é ausência de limites. Limite não é necessariamente rejeição. Limite pode proteger uma relação de ressentimento. Comunidade, meu amigo, não é exposição indiscriminada. Você não deve sua história inteira para todo mundo que frequenta a mesma igreja, a mesma empresa, a mesma academia ou o mesmo grupo que você participa. Jesus, ele tinha multidões, tinha discípulos, tinha os 12. E os momentos específicos ele tinha Pedro, Tiago e João, mais próximos dele. Níveis diferentes de proximidades. A vulnerabilidade não é contar sua vida para qualquer pessoa. A vulnerabilidade saudável tem discernimento, é escolher uma pessoa específica, uma verdade específica e entregar a essa pessoa que demonstrou capacidade de recebê-la. Não é para qualquer um que você fala qualquer coisa. Agora vamos colocar isso em camadas. Uma verdade de baixo risco. O trabalho está pesado esse mês. Você observa que o que o homem faz com isso? Ele executa, lembra depois, pergunta novamente. Uma dificuldade real, sem todos os detalhes. Está sendo um período difícil em casa, ok? Você está passando por um período difícil em casa. Você abriu uma porta pequena. Observe. Ele respeita o espaço? Transforma aquilo em fofoca? Tenta invadir a minha história? Ou sabe ouvir somente? A verdade com nome. Meu casamento não está bem. Perdi dinheiro e estou preocupado.
Não estou bem faz algum tempo já. Agora existe vulnerabilidade real, mas você não chegou aqui no primeiro encontro. Aquilo que exige um ambiente muito seguro. Existem verdades que talvez sejam compartilhadas com uma ou duas pessoas na vida inteira. Só que existem situações que não devem depender apenas de amizade. Trauma intenso, dependência, risco de autoagressão, sofrimento psicológico grave ou situações que exigem conhecimento especializado merecem ajuda profissional adequada. Amigo pode caminhar com você, mas amigo não precisa se transformar em terapeuta, em médico, em pastor, em padre e salvador ao mesmo tempo. E existe uma coisa prática sobre os homens. Nem toda conversa precisa começar sentando frente a frente dizendo precisamos conversar. Porque muitos homens não vão fazer isso. Muitos homens se aproximam do lado a lado, no carro, na caminhada, no treino, na obra, na pescaria, consertando alguma coisa, construindo alguma coisa, servindo a comunidade juntos. A atividade abre espaço. E a verdade, meu amigo, ela aparece no caminho. E nós vamos fechar isso com chave de ouro, com o nosso protocolo CAI. Agora nós vamos trazer isso para o corpo, para a alma e para o espírito. Em poucas ações, tá? Pequenas de propósito, certo? No corpo, uma vez por semana somente. Faça alguma atividade com outra pessoa. Pode ser uma caminhada, pode ser um treino, pode ser uma bicicleta, pode ser uma pescaria, um futebol, o que quer que seja. Tomar um café, o que for. Pode ser um amigo seu, um irmão, um vizinho, um filho, esposa, qualquer um. Não precisa transformar isso numa conversa profunda. A primeira reconstrução pode ser simplesmente presença. É só isso que nós precisamos fazer. Começar esse processo. E se você vem adiando cuidados básicos de saúde, marque o que tiver atrasado, um check-up, uma consulta, exames apropriados para você, conforme a orientação profissional. Siga os profissionais. Cuidar do corpo também é governo. Vamos falar da alma também. Pegue o papel e caneta e responda. Quem foram os 3 homens que estiveram mais próximos de mim ao longo da vida? O que aconteceu com cada relação com esses homens? E em quais delas eu também participei do afastamento? Sem culpa, tá? Sem justificar, sem observar. Depois escreva só uma frase. Eu comecei a desconfiar mais das pessoas quando... E aí você termina a frase aí da forma que você quiser. Talvez, meu amigo, talvez você saiba exatamente quando. Ou talvez não saiba. Tudo bem. O exercício ele não vai fabricar memória, tá? É observar o que já existe. E todo domingo uma pergunta. Esta semana eu disse alguma verdade sobre mim para alguém? Sim ou não? Só isso. A gente continua no exercício ainda do propósito CAI, hein? Vamos falar do espírito também. Ore de um jeito diferente. Além de pedir força para aguentar, peça discernimento para reconhecer pessoas confiáveis. Senhor, se existem homens que devem caminhar comigo, me dê sabedoria para reconhecê-los e humildade para não rejeitá-los por medo. Leia novamente 1 Reis 19. Observe o corpo, a alma e o espírito daquele capítulo. Observe o homem exausto, a percepção de solidão e a correção de Deus para a percepção dele. E a continuação da missão, não é? E procure uma comunidade real onde você seja conhecido pelo seu nome. Não precisa ser multidão, precisa existir presença
e constância. É só isso. Agora o desafio dessa semana é só um. Um só. Escolhe um homem confiável. Um. Na próxima vez que ele perguntar como você está, não responde automaticamente. Diz uma pequena verdade. Para ser sincero, essa semana está pesada. E para só aí, tá? Não precisa alongar isso, não. É só o primeiro passo. Você não precisa contar sua vida inteira para ele. Não precisa abrir o nível 4 para ele. Uma verdade, uma frase é o suficiente para começar a testar se existe espaço para uma relação mais verdadeira aí. Vamos voltar literalmente à pergunta do começo, se vocês ainda lembram. Se Deus é tudo o que você precisa, meu amigo, por que ele continua colocando pessoas no seu caminho? Pensa comigo. Talvez porque a suficiência de Deus nunca tenha sido um argumento para a sua solidão. Talvez porque Deus não precise de ninguém, mas decidiu agir muitas vezes através de pessoas. Talvez porque corpo, alma e espírito foram feitos para existir, não foram feitos para existir separados do restante da vida. Talvez porque governo não seja fazer tudo sozinho. Eu faço porque eu decidi, é porque eu gosto, porque eu posso. Eu não quero que você termine esse teste, esse episódio, pensando, Elias disse que eu preciso de amigos. Não foi isso que eu quis dizer em momento algum aqui. Eu quero que você termine fazendo uma pergunta muito mais séria para você mesmo. Minha confiança em Deus está me aproximando das pessoas que Deus colocou na minha vida? Ou eu posso estar usando uma verdade espiritual para proteger uma ferida que eu nunca quis revisitar? Você não me deve essa resposta, tá? Mas vale a pena responder para você mesmo. Deus nunca pediu que você colocasse outro homem no lugar dele. Nunca. Mas talvez ele também nunca tenha pedido que você retirasse todos os homens da sua vida para provar que confia somente nele. Para quem não me conhece, meu nome é Elias Ramos. Esse foi o Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. Pare de reagir e comece a governar, meu amigo. Esse foi nosso episódio número 32. Um grande abraço e até a próxima.